grandes notícias, informações, nossa opinião, nosso ponto de vista. É isso, gente. Como eu dizia, o tema da nossa conversa de hoje é um tema atual, atuante e também de grande importância no cenário nacional, que é exatamente a situação dos presídios, das unidades prisionais Brasil afora, em especial aqui no nosso estado de Pernambuco. Gente, no último sábado, o dia de ontem, 26 de janeiro, o Complexo do Curado, o antigo Presídio Aníbal Bruno, vocês devem saber que a definição Presídio Aníbal Bruno agora está sendo substituída por Complexo do Curado, em que concentra presídios, unidades prisionais e formam assim o Complexo do Curado, que certamente é o complexo prisional de maior importância em nosso estado. Pois bem, no dia de ontem, vocês devem ter acompanhado aí nos telejornais, aconteceu uma fuga em massa, né? Os detentos aproveitaram a notícia de que os agentes penitenciários estariam desarmados, né? Essa notícia foi mentirosa, talvez por má interpretação, né, do veto da presidenta Dilma sobre o porte de armas de fogo entre a classe profissional dos agentes penitenciários. Esse veto, segundo o sindicato da categoria, não abrange o estado de Pernambuco, porque no estado de Pernambuco a classe profissional dos agentes penitenciários faz parte da Polícia Civil, é um departamento da Polícia Civil, tá? Com a diferença que os agentes penitenciários não podem fazer investigações e são apenas responsáveis pelas atividades ali dentro dos presídios, dentro das unidades prisionais, o transporte dos detentos de uma unidade para outra, enfim. Mas os detentos aproveitaram um momento de euforia para eles, né? Imaginaram que os agentes penitenciários não estariam armados e alguns, munidos de arma de fogo, fizeram disparos, efetuaram disparos no momento exato da visita, inclusive a visita conjugal, que é um dos direitos que os detentos possuem em nossas unidades prisionais. Gente, eu estava analisando, eu estava pesquisando um pouco sobre a situação dos presídios no estado de Pernambuco e eu acabei visitando alguns sites, visitando alguns, fazendo pesquisa, vendo notícias antigas e tudo. Eu acredito que eu devo pensar igual a você, amigo telespectador que está em sua residência, nos prestigiando com a sua audiência, que o sistema prisional pernambucano, em especial, está na UTI. Vocês concordam comigo? O sistema prisional está na UTI. No site do sindicato da categoria, vocês podem visitar o site Sindas Pernambuco, com 2 P's, ppernambuco.blogspot.com.br. Lá vocês vão encontrar diversas informações e algumas delas eu trago aqui para vocês. Em pesquisa feita neste site, olha a situação. O sistema prisional pernambucano dispõe atualmente de cerca de 1.600 agentes penitenciários. Esses agentes penitenciários estão espalhados nas 18 unidades prisionais em nosso estado
E, amigos, esse número parece grande para as 18 unidades prisionais, mas analisem só. Apenas no complexo prisional do Curado, antigo Aníbal Bruno, consta que há cerca de 1.500 internos ou 1.500 detentos. Só nessa unidade já seria em torno de um agente penitenciário para cada detento. Agora, segundo leis federais que dispõem sobre o assunto, a distribuição dos agentes penitenciários nas unidades prisionais Brasil afora, estima-se que seja suficiente para um trabalho mais dinâmico, para um trabalho mais humano, um agente penitenciário para cada 5 detentos. Um agente penitenciário para cada 5 detentos. Agora pergunto eu, como seria possível esta ação ou esta distribuição se hoje o Estado dispõe de apenas 1.600 agentes penitenciários em todo o Estado? Como seria possível, gente? Sem contar que essa lista, essa quantidade de agentes qual o nosso Estado dispõe, inclui pessoas que ainda não foram empossadas. Essa lista é a mais atual que nós temos acesso, que eu particularmente tive acesso. Quem tiver outras informações pode ligar para aqui, para a emissora, e me corrigir. Mas é a lista mais atual, onde incluem os últimos que foram nomeados no mês de agosto do ano passado. Muitas dessas pessoas ainda não tomaram posse, como eu falei. Outras abdicaram do seu posto para concorrerem em outros concursos ou para assumirem outras vagas que para elas seria mais interessante, até financeiramente. Então, talvez essa quantidade ainda não seja a exata, mas são números oficiais que o sindicato da categoria apresenta. Então, em meio a tudo isso, em meio a todas essas informações, tire você mesmo as suas próprias conclusões. Tire você mesmo as suas próprias conclusões. Uma lei federal assinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, qual tenho uma admiração pessoal. Essa lei, assinada por ele, dá o direito aos agentes penitenciários trabalharem num regime de hora diferenciado, um regime de 24/96, se não me falha a memória, salvo engano, 24/96. E essa lei já é benéfica para a classe, mas já demanda uma participação maior dos profissionais, dos membros dessa classe de agentes penitenciários dentro dos presídios. Porque se eu tenho um policial que trabalha no regime de 24/48, 24/96, é evidente que esse profissional ele vai trabalhar menos durante toda a semana, e sabemos que todos os dias todos os dias são úteis no sistema penitenciário, bem como nas delegacias de polícia. O sistema público como um todo. O sistema essencial, né? Eu falo de saúde, segurança, enfim. Há uma necessidade de profissionais para suprirem os dias de folga daqueles que estão ali alocados, não é verdade? Não é verdade, gente? Agora, essa quantidade de agentes penitenciários que existe no nosso estado, ela foi complementada devido ao último concurso público, que, se não me falha a memória, foi feito no ano de 2009 para agente penitenciário.
O governo demorou a nomear esse pessoal, inclusive muitos colocaram o governo do estado de Pernambuco em questão, em justiça, reivindicando o direito de serem nomeados, de começarem a trabalhar. E assim, o governador Eduardo Campos, numa atitude nobríssima, fez essa nomeação no mês de agosto. É suficiente? Não. A quantidade de agentes penitenciários é insuficiente, gente. É insuficiente. Inclusive, eles trabalham... Eu tenho uma amiga que é agente penitenciária. Inclusive, ela foi nomeada nessa última turma aí de concursados. Eles trabalham em péssimas situações, em péssimas condições, não é? Muitos deles não dispõem de equipamento suficiente para coibir a ação criminosa dentro das unidades prisionais. Muitos deles são intimidados pelos detentos. O apoio da polícia militar no entorno dos presídios é deficiente. Inclusive, no próprio site do sindicato consta que à noite, na unidade prisional ali do complexo de curado antigo Aníbal Bruno, existem guaritas que à noite não são ocupadas por policiais militares. Então fica aí o agente penitenciário à mercê dos detentos. Há até quem diga que existem leis internas, facções que dominam as atividades criminosas, delituosas dentro das unidades prisionais. Então, eu gostaria de fazer esse apelo às pessoas que têm importância política, influência política, contato com o governador, com seus assessores, tá certo? Eu faço esse apelo para que essas pessoas que estão na escuta... Aqui em Carpina tem pessoas importantes, gente. Aqui em Carpina existem pessoas que têm influência, que têm contatos com o alto escalão do governo do estado. Então essas pessoas podem sim interceder por nós. São políticos, comerciantes, pessoas que podem fazer sim esse trabalho de intermediação. Porque às vezes a gente fala um determinado assunto e alguém pode imaginar, mas puxa vida, o Denilson está falando essa bobagem aí, entre aspas, numa rádio comunitária, mas eu digo sim, o que nós falamos é importante para você, para o esclarecimento do ouvinte, e também é certamente uma ferramenta para que as pessoas se sensibilizem. Tá certo? Os presídios, né? Voltando para a situação dos presídios, para concluir, para a gente fechar aí a nossa participação, os presídios têm um problema que é antigo, que é conhecido da população, dos governantes, que é exatamente a superlotação, gente. Superlotação. Tá certo? A unidade Professor Aníbal Bruno, antiga unidade Professor Aníbal Bruno, por exemplo, segundo consta, ela tem a capacidade de comportar cerca de 450 por aí. Tem um número exato aqui, mas eu não sei informar, eu não sei falar exatamente, mas eu tenho esse registro aqui no computador, só que eu não tenho acesso agora. Cerca de 450 o número de vagas oficialmente, que deveriam ser oficialmente disponibilizadas. Hoje, sabe quantos detentos tem? Eu já falei aqui, 1.500, 1.400 a 1.500 detentos ocupando ali o complexo Aníbal Bruno. Então, gente, o problema é sério, tá? O problema é sério, é complexo, exige um trabalho, uma conscientização de diversos setores para que haja novas unidades prisionais também, mas para que haja uma valorização maior do trabalho do agente penitenciário, para que haja um trabalho de educação mesmo, né?
e principalmente que novos detentos não venham a surgirem, né? Que novos delinquentes não venham a surgir, ocupando assim, superlotando assim as nossas unidades prisionais, que são realmente instrumentos importantes na nossa vida, né? Na questão da nossa convivência, da nossa comunidade. Delinquentes sempre haverão, criminosos sempre haverão, então chega de demagogia. Existem pessoas aí que ficam falando abobrinha, não, mas em tal lugar vai construir um presídio, vai desvalorizar a cidade. Gente, tem de ser construído, ponto. Se é em Itaquitinga, em Limoeiro, em Lagoa do Carro, se é no Recife, não importa, não interessa. Tem de ser construído, tá? A superlotação é real, os problemas são reais, os criminosos são reais e a criminalidade vem aumentando aí. Fica aí nosso apelo para que alguma coisa a mais seja feita. Sabemos que já existe muita coisa já feita, mas existem mais a ser desenvolvido nesse ponto aí da segurança pública, tá certo? Um abraço, deixe que vos fala, Denilson Douglas. Não esqueça de visitar nosso blog www.denilsondouglas.blogspot.com.br. Blog Assim Caminha a Humanidade, sempre aguardando vocês. Mandar aí um alô para o professor Rogério, que está na escuta, e para todos os que estão nos acompanhando aí nesse programa. Um abraço para vocês, tenham todos uma excelente semana.